Meu nome é Carolina Dantas e o meu tema é a reorientação política japonesa. A minha hipótese é que a rendição japonesa foi entendida de forma diferente pelos Estados Unidos e pelo Japão. A ideia foi aliar a experiência pessoal de vários intercâmbios com a paixão por relações internacionais. E acredito que aquele eterno desafio de como aliar entendimentos culturais com estudos em política internacional, né? E aí a descoberta dos estudos construtivistas em segurança, da possibilidade de análise de discurso, é que me abriu, né, para essa possibilidade de estudar o que eu queria. Né? Eu não fazia ideia, quando eu comecei, do trabalho que dá estudar tantos documentos, né? e pesquisar tanto. Você já tinha ido para o Japão antes de fazer relações internacionais? Passou quanto tempo lá? Eu tinha ido pelo Rotary por um ano, aí depois voltei e fiz o curso de Relações Internacionais, e aí depois de um ano de formato, eu voltei ao Japão de novo para estudar o mercado joalheiro. E aí, quando eu voltei dessa segunda vez, é que eu decidi entrar para a carreira acadêmica, fazer o mestrado e o doutorado também em Relações Internacionais. E aí, então, eu consegui fazer o doutorado de sanduíche lá, em função da busca por esses documentos, né? Ao fazer o projeto sobre a reorientação política japonesa. Né? Pois é, a sua tese ela é bem limítrofe ali entre relações internacionais, antropologia, né, até um pouco de linguística mesmo. Né? O quão foi importante para você conhecer a cultura japonesa, né, o quanto isso ajudou para você fazer a tese? Eu acredito que conhecer um pouco da cultura japonesa, entender a língua japonesa, me ajudou a ter um insight sobre as nuances necessárias de entendimento e um pouco dessa ideia de como pensar, então, para além do que os documentos diziam. Pela sua tese, então, houve aí uma falta de compreensão, né, sobre exatamente o que significou, né, a rendição japonesa. Como que isso foi interpretado pelos Estados Unidos e como isso foi interpretado pelo povo japonês? Ao ler os documentos, ficou claro que eles estavam falando duas línguas em todos os sentidos, não só por usar inglês e japonês, mas também no entendimento do que para um significava rendição, para o outro não era. E a questão da linguística ajudou, por exemplo, ao entender as diferenças de uso dos kanjis, que é o alfabeto japonês. Eu consegui pegar, por exemplo, que a palavra rendição, né, que seria traduzida para surrender em inglês, na verdade era uma capitulação em japonês. E esse pulo do gato é que me ajudou a ampliar isso para os outros documentos. Então, ou seja, a rendição japonesa, então, logo após a Segunda Guerra Mundial, na visão dos Estados Unidos, foi um ato de submissão à força norte-americana. Mas na visão, então, do povo japonês, seria muito mais uma obediência ao imperador. Eu vim quando criança, né? Quando eu estava com 10 para 11 anos. Fiz 11 anos dentro do navio que estava vindo. Então, estudei até quinta série e aí já entrei na escola brasileira. Eu tenho informações assim, lidas, né? Assistidas na televisão. E o que foi contado pelos pais e meus irmãos mais velhos, que viveu nessa época. Por exemplo, na ocasião pós-guerra, a minha irmã disse que não teve aula, não. Todo dia, quem estava com saúde, podendo locomover, tinha que empurrar carroças recolhendo os mortos, porque terminou a guerra, foi no dia 15 de agosto, tempo muito quente, então já os corpos começavam a soltar mau cheiro, né, de podridão, e eles tinham, os alunos do ginásio, do científico, quer dizer, ensino médio seria, né? Tinha que fazer aquele cemitério de improviso e enterravam os mortos. Mas disse que era carroças e carroças de mortos para enterrar. E você usou não apenas documentos oficiais daquela época, mas você usou também algumas imagens, algumas fotos, né?
E, pelo que parece, até as fotos também eram interpretadas de maneiras diferentes, né? É muito interessante, na cultura japonesa, a imagem, ela também faz parte da fala, né? Então, a gente vê isso muito hoje nos animes, nos mangás, mas naquela época são imagens oficiais. O governo passava as informações para os japoneses via imagem, né? Via charges oficiais e não exatamente por documentos ou discursos, né? Falados. Discurso mesmo, o imperador fez o primeiro e único, né, para a população. E então, por exemplo, eu descobri uma imagem de um bebê, né, que estava se despindo da armadura de samurai e chorando. Né, eu descobri, tinha uma outra imagem oficial, que era o MacArthur, né, o general, com o imperador Hirohito do lado. E aí, a interpretação oficial dessa foto é de que o MacArthur estava em condição bem superior ao Hirohito, bem à vontade, a postura dele na foto, ao passo que o Hirohito estava muito formal, ao lado dele, muito quieto. Então, essa é a interpretação dos Estados Unidos. Essa interpretação dos Estados Unidos, exatamente. E do lado do Japão? Do Japão não, porque se você pensa que é uma hierarquia, né, e aí as imagens, toda a construção hierárquica de 12 séculos japoneses, pensa na ideia de uma escada. Né? Então, o patamar que você ocupa na escada diz da sua posição, né, oficial. Então, se nós olharmos por uma foto em que eles estão no mesmo patamar, você, né, tira a ideia da escada, então não tem superior ali. Ou seja, seria uma situação de parceria. Os Estados Unidos estavam olhando para uma determinada foto e estava se sentindo superior porque o representante norte-americano estava numa posição quase que de deboche em relação ao imperador. E o Hiroshima e Nagasaki também tiveram, assim, me parece, uma influência muito grande na formação atual da identidade japonesa. Né? Quando se fala de militarismo, tudo, parece que é uma coisa que eles ainda sentem, que eles ainda estão tentando, né, lidar com aquilo do passado. Como é que você vê isso? Você notou isso quando você morou no Japão? É interessante, porque às vezes as pessoas me perguntam por que eu não incluí, né, a dimensão das bombas atômicas na minha tese. Mas ao partir da leitura dos documentos, né, e verificar que já existiam instruções desde maio, na verdade, de 45, né, para que as reuniões no Gabinete Imperial já ocorressem partindo para uma ordem de recolhida, né, de recolhimento do setor militar. Pelos documentos a gente percebeu que já estava encaminhado, né, essa questão de tirar do setor militar e cuidar mais do setor civil que estava no arquipélago, né? E na verdade as bombas elas influenciaram muito o setor civil, né? A ideia que o setor civil tinha do que é uma guerra, né? Do tanto que isso os afeta, né? Porque a gente tem que lembrar que na época a guerra mesmo ela já estava muito mais no território, no continente, do que no arquipélago, né? O setor militar japonês estava lutando na Manchúria, né, na Indonésia, por ali. Ele não estava lutando dentro do arquipélago. Né? Após a utilização de bombas incendiárias pelos Estados Unidos, é que a guerra efetivamente chegou ao arquipélago. E aí começam as negociações do Gabinete Imperial. Meu pai tinha comércio, vendia arroz, vendia cereais. Mas quando a guerra estava começando a ficar muito intensa, antes ele comprou terreno no interior e plantou batatas, porque batatas, mesmo que eles jogassem a bomba e queimassem as folhas, as batatas ficam dentro da terra e salva, né? Pelo menos alguma coisa para comer. Eu que sustentou muita gente, a nós e a vizinhança. Também só tinha para comer era batata e alguma coisinha, umas plantas que dava no mato. É isso que salvou a gente. E salvou muita gente também da cidade, que não tinha nada. Podia ter dinheiro, dinheiro não valia nada. Então eles levavam assim, roupas, objetos de valor em troca de comida. Os meus irmãos, felizmente, né, eles ficaram com meus avós, sabe? Não teve assim, envolvimento direto com a guerra. De modo que da minha família, quer dizer, os meus primos, primas, etc.,
Só um só que faleceu, sabe? O povo japonês sofreu muito mesmo com essa guerra, passou muita fome, etc. E teve essa experiência amarga aqui, né? Guerra não compensa mesmo. Então, durante esses 70 e tantos anos depois da guerra, pela Constituição japonesa, ela não pode agredir outro país. Só quando ela for agredir, se defender, só isso. Depois da ocupação americana, depois da rendição do Japão, né, me parece que o Japão, durante um bom tempo, né, ele não teve tanta voz assim na comunidade internacional, até mesmo, né, pelas cláusulas da rendição, tudo, mas que nos últimos tempos, principalmente, né, a partir de organizações internacionais como a ONU, o Japão ele tem ganhado mais proeminência no ambiente internacional. Né? Se você pega, por exemplo, a lista dos países que mais contribuem com a ONU, né, o Japão está lá, né, sempre nos primeiros lugares. E o Japão não tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Né? Quer dizer, a gente consegue ver, pelo lado japonês, uma tentativa cada vez maior de reinserção internacional, uma tentativa cada vez maior, né, de proeminência, principalmente naquela região, e parece uma coisa relativamente homogênea, né? Não é aquela coisa que acontece em determinadas etapas, que tal ano conseguiu mais proeminência, do ano seguinte não, me parece que é uma coisa que evoluiu de maneira bem constante. Realmente, a visão que nós temos é que é de um entendimento coeso lá dentro e que caminha para uma maior, né, atuação em todos os cenários, né, no sistema internacional. E, na verdade, não, você tem um problema interno ainda, né, que é resquício desse entendimento diferenciado que ocorreu nos 3 primeiros anos da ocupação.